Olá, amigos, né? Sejam todos bem-vindos a mais um Momentos com SEAC, tá? O nosso quadro, né, diário, onde nos encontramos para refletirmos sobre lições da nossa abençoada doutrina espírita. E a cada dia, um tema diferente. O de hoje, né, do nosso livro Fonte Viva, né, psicografado pelo Chico, através do nosso querido Emmanuel. E a lição é de número 130, e ela diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. A vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação, ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de... a pretexto de ajudar. De vez em quando eu entalo mesmo, tá, gente? Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza à missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são 3 faces do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Observemos, assim, a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Então vamos agora, a ter um papinho. Com essa lição de hoje, tá? Nós vamos tentar compreender um pouquinho, que cada pessoa recebeu ou mais de um, dom único, divino, tá? Para servir ao mundo. A vida é uma máquina divina, onde cada ser é uma peça fundamental. Ninguém é inútil ou incapaz de contribuir. Então, quando a gente ouve falar, eu não presto para nada, pode parar, tá? Eu não sirvo para nada, também pode parar, tá? Todos nós temos um propósito, de aqui estarmos no planeta Terra. Não só de nos melhorarmos, de nos aprimorarmos moralmente e espiritualmente, mas também através de exemplos, tá? Esses exemplos, muitas vezes não são tão bons, mas estamos exemplificando, de como outros irmãos não devem agir. E se os exemplos são bons, que podem seguir as nossas ideias, o nosso modo. Tá? Mas todos nós somos úteis. Devemos colocar os nossos talentos a serviço do próximo. Então, assim, o que são talentos? Talentos, ou empréstimos, ou dons. Então, vamos lá. São os diversos recursos materiais, morais, espirituais, que nos são emprestados, tá? E confiados por Deus.
esse empréstimo, tá? Essa confiança, Deus dá a todos os seres humanos. Ninguém vai ficar sem, tá? Esses talentos, esses dons, ou esses empréstimos, essas habilidades, né, devem ser multiplicados e aplicados para o bem comum, tá? Para o progresso espiritual e não somente para o nosso egoísmo, a favor do nosso egoísmo. Então, o que nós temos de bom, o que nós temos, né, de habilidade, nós temos sim, tá, que passar para o próximo. E nós vamos chegar quais são essas habilidades, quais são esses dons. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Aqui. Afinal, todos nós prestaremos contas, tá, desses empréstimos, desses talentos ou desses dons. Então, assim, quando a gente vem para cá, nós, né, Deus nos dá um monte de coisa, tá? Aí, quando nós chegamos aqui, nós temos que aprender a lidarmos com todos esses presentes que Deus nos deu, que Deus nos permitiu, que Deus nos confiou, que Deus nos emprestou. Então, nós temos que saber lidar com tudo isso, tá? Porque quando nós retornarmos para a nossa pátria espiritual, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter que prestar contas de tudo isso que nós recebemos. Se nós fizemos um bom uso ou um mau uso de tudo isso que Deus nos deu, tá? Esses empréstimos, prestem atenção, esses empréstimos não são posses permanentes. São bênçãos concedidas para serem usadas em benefício ao próximo e não só em nosso benefício. Então, nós vemos, né, espíritos que ainda estão chegando, né, que estão aqui no planeta Terra, que nós percebemos que eles ainda trazem esses dons que eles foram emprestados por Deus, mas eles acham que esses dons, esses empréstimos são exclusivos deles. Eles usam em benefício próprio, tá? Eles utilizam tudo, né, através do egoísmo. E não é assim. Então, eles terão muito ainda que aprender e terão oportunidade disso. Então, nós temos que usar tudo que nós temos, né? Tudo que nós recebemos, não só para nós, também para o outro. Isso chama-se caridade. Tá? Então, vamos lá, mais um pedacinho. Então, quais são esses empréstimos de Deus? Vocês vão falar, claro, você está falando tanto em talentos, empréstimos, né? Nós temos as nossas habilidades materiais, tá? Então, nós podemos ter uma habilidade de um artesanato, tocar um instrumento musical, né? Habilidade está na medicina, habilidade de consertar o motor, né? Várias, inúmeras, tá? Habilidades no âmbito material. Agora, vamos ao âmbito espiritual, tá? Deus nos empresta a inteligência, a riqueza, o tempo, o poder, a autoridade, a família, a oportunidade de trabalho, a saúde. Então, a gente vem com a inteligência, né? Não só para nós. A inteligência tá para aprendermos mais e podermos passar esse aprendizado para frente. Às vezes a gente pode vir com uma situação financeira muito boa. Para quê? Só para nós? Só em nosso benefício? Só para o nosso bem-estar? Só para o nosso lazer? Não. Tá? Nós temos a oportunidade de quando somos, né, recebemos e estamos abastados,
de compartilharmos, sim, ajudarmos o nosso próximo. Tá? Gente, ajudar não é falar, eu vou doar tudo que eu tenho. Não estou falando isso. Mas nós temos uma capacidade melhor de podermos ajudar. Isso não significa, tá, que aquele que não tem uma situação financeira tão boa não possa ajudar. Ajuda ao próximo, ela vem de várias maneiras. Ela vem através de algo, se for material, algo que seja mínimo, mas que seja de coração. Mas nós podemos doar, né? O nosso amor, o nosso ouvido, né? Às vezes a pessoa precisa só desabafar, né? O nosso abraço, que é uma troca de energia, o nosso ombro para que ela possa encostar e chorar no momento tá de angústia, no momento tá de tristeza, né? Nós podemos, né? A oração não existe classe social, tá? Para a gente poder doar de coração uma oração ao nosso próximo. Então nós podemos doar tantas coisas, né? Só que a riqueza, né, nos proporciona uma doação de bens materiais que muitas vezes, né, aqueles que estão mais necessitados farão de bom uso, né? Só que nós não podemos esquecer também que doar bens materiais não é para a gente chegar e falar, eu doei, vou fazer uma selfie que eu vou postar. Não vamos postar a nossa mão esquerda o que faz a nossa mão direita. Façamos, guardamos, né? Entregamos a Deus, porque não estamos fazendo aquilo que necessitamos, praticar a caridade. Então nós temos assim, né? Quantas pessoas, né? Nós podemos ajudar a tantos e tantos quando nós temos uma oportunidade de estar de trabalho. O poder, né? A autoridade não é para massacrar o próximo, não é para espizinhar o próximo, né? Nós temos que saber administrar, nós temos que saber fazer valer os presentes que Deus nos dá. Tá? E a distribuição, né, desses dons, ela é feita de acordo com a capacidade, a necessidade e o merecimento de cada um de nós. Então, nós vamos receber aquilo que merecemos, precisamos, necessitamos, tá? E aquilo que nós teremos capacidade de fazer bem, utilizá-la para fazer o bem, tá? Então, o foco dessa lição é a importância de utilizarmos nossos talentos, nossos empréstimos, nossos dons, nossas habilidades, como quem nos chamar, com cooperação, sem negligenciar, né, as nossas próprias tarefas, tá? Sem interferir no trabalho alheio, né? Ou mesmo, né, e sem assumir o trabalho alheio, sempre respeitando a missão de cada um. Então, nós não temos, a gente não pode, dentro daquilo que nós recebemos, tá, de Deus, dentro daquilo que Deus nos confiou, nós não podemos nos negligenciar, tá, nos deixarmos de lado para ajudar ao próximo. Não estaríamos fazendo, né, jus àquilo, tá? Jus a esses presentes, porque através desses presentes, tá, que nós vamos progredir, evoluir, né, crescer moralmente e espiritualmente. Então, se nós, né, nos deixarmos de lado, se nós nos negligenciarmos, nós vamos estar fazendo como se fosse 50%, tá bom? Então, vamos lá mais um pouquinho, né? Nós não podemos também, com isso, interferir, né, no trabalho, na jornada terrestre, tá? No caminho de cada um. Ajudar é uma coisa, se meter é outra, tá? Então, nós temos que ajudar e se a pessoa não quiser, respeitar o livre-arbítrio. Certo? Façamos a nossa parte. Se a pessoa não quiser, é um direito dela, tá bom? Do mesmo jeito que se nós não quisermos, também será um direito nosso. Portanto, né,
é o que eu vou falar mais um pouquinho aqui, um pouquinho mais para baixo, né? Que nós vamos prestar contas de tudo isso, acho que eu já falei até antes, né? Nós vamos prestar contas, sim, de tudo isso que nós recebemos. Então, se nos deixarmos de lado, ou se interferirmos, ou se assumirmos, tá, ou quisermos fazer pelo outro, também nós não estaremos ajudando. Tá? Nós não ajudamos quando damos o peixe, nós ajudamos quando nós ensinamos o nosso próximo a pescar, tá? Essa lição, ela nos orienta a trabalharmos em nossa esfera íntima, no nosso interior, né? Com tudo que através e com tudo aquilo que nós recebemos. São todas essas habilidades, todos esses talentos, todos esses dons que nós temos, né? Que são as oportunidades da nossa melhora, da nossa reforma íntima, da nossa transformação interior, né? E quando eu falei aqui que nós vamos prestar contas, tá? Todos, ninguém escapará da prestação de contas. Nem aquele que tem aquela baita conta bancária, tá? Que dá para 5, 6 gerações, tá? À frente viverem bem, nem aquele que não tem absolutamente nada. Ali, na hora da prestação de contas, tá? É igual. É uma balança. Ninguém escapa. O poderoso, né? O submisso, né? O que trabalha muito, o que não trabalha. Então, a prestação de contas é para todos. É a lei. E dessa lei, ninguém escapa. E se todos soubessem disso, pensariam 2, 3 vezes, né? Antes de fazerem tanta coisa errada, né? Bem como se tivesse a mínima noção da reencarnação, também pensariam mais de uma vez, né? Nas atitudes, né? Tá nos pensamentos, né? Tá nos sentimentos. E afinal, a vida é uma oportunidade de semear e colher sempre, mas sempre com responsabilidade individual no esforço coletivo. Tá? Então, nós vamos nos melhorando individualmente, né? E se cada um fizer isso, nós estamos nos melhorando num todo. Então, é o individual no coletivo. Né? E essa, meus amores, era o nosso bate-papo de hoje. Tá? E eu achei um ensinamento, tá, de Joana de Ângeles, que eu achei muito interessante e eu acho que vai encaixar bem aqui hoje. E diz assim: vigia-te no momento de aflição e prova, a fim de que não compliques por precipitação o teu estado íntimo. Todos os momentos difíceis cedem lugar a outros, os de paz e compreensão. Não te desalentes exatamente quando deves fortalecer-te para a luta. São os instantes difíceis que as resistências morais devem estar temperadas, suportando as constrições que ameaçam derruir as fortalezas íntimas. Tá? Então, vamos fortalecer a nossa esfera íntima, não vamos prejudicar o nosso estado íntimo. Tá? Vamos crescer, progredir e evoluir. É isso que o Pai espera de nós. Esperam que, né? Agora vamos aos nossos recadinhos, que senão eu vou esquecer novamente. Nas nossas redes sociais, né, vocês encontrarão as palestras, tá, desse mês, que são toda a última terça e última quarta do mês. No mês de maio, no próximo sábado, dia 9, teremos o nosso Bazar de Mães, lá na nossa casa, das 10 às 16. Também maiores informações estão nas redes sociais. Uma mesa deliciosa de doces e salgados. Não, se puderem comparecer, né, o Kardec ficará muito feliz, né, e todos nós, né, o Kardec somos todos nós, então todos nós ficaremos muito felizes. Nós temos, meus amores, as nossas canecas. Linda, né? Eu também achei muito lindinha.
né? Então, essas canecas, nós temos outros modelos, tá? E para também adquirir através de encomenda, através do Facebook, né, do nosso Instagram e também, se eu não estou enganada, pelo e-mail, tá? Então, qualquer coisa vocês entrem, a gente responde tudo por lá, tá certo? Então, se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e ativem o sininho para receberem, né, as notificações de novos vídeos, tá? Siga-nos nas redes sociais. Obrigada mais uma vez pelo tempo, né, pela atenção de vocês. Deus e Jesus no comando sempre. Beijos a todos. Até a próxima.